vou passar algumas ideias aqui de alguns exercícios que servem como um checklist para a gente sempre fazer quando for andar a cavalo, seja com o nosso próprio cavalo, seja no cavalo de uma outra pessoa, numa cavalgada, num passeio. Claro que se você nunca mexeu com um cavalo, isso já vai ser um pouco mais complicado para você fazer. Mas se você já tem cavalo, já tem uma certa experiência, faça esse método sempre que você for andar, para você estar mais seguro, né, ter um cavalo mais seguro na tua mão, conhecer melhor o cavalo conhecer tua mão também. Esse exercício é o que eu chamo de calibragem. Às vezes eu faço junto com algumas pessoas, quando é a primeira vez que elas vão andar, que serve para calibrar o peso da mão, né, e para estabelecer essa comunicação da ferramenta, que aqui no caso é um hackamore, para estabelecer essa comunicação com o cavalo antes de você ir para cima dele, tá? Então, isso aqui eu estou fazendo aqui então com um cabresto, com side, com hackamore, mas você pode fazer isso com o freio, com o bridão, né? Só que com o freio, com o bridão, você tem que ir com a mão mais leve, né? Tem que ir de uma forma mais delicada possível. Então, o que a gente vai fazer? Basicamente, a gente vai eu vou pedir para ela as flexões laterais de pescoço. Para que serve isso? Para eu ter o cavalo que pare quando eu peço na rédea, para que ele recue, eu preciso que ele obedeça a ferramenta, né? Então, para isso, ele não pode estar lutando contra a ferramenta ou se apoiando contra ela quando eu chamo na rédea, né? É muito comum nesse tipo de ferramenta que é sem embocadura, quando você chama para o cavalo parar, reduzir, ele se apoiar aqui contra, né? Então ele faz um apoio contra a tua mão e ele continua indo na velocidade que ele quiser. Então por isso que você tem que ter esse movimento da cabeça dele lateral, você tem que ter isso bem solto para que se numa situação dessa do cavalo disparar, você ter a opção de puxar o cavalo para o lado e nisso você vai deslocar a garupa dele e ele vai perder a velocidade, ele vai ter que parar. Agora, se o cavalo tiver o pescoço muito duro, você vai tentar tirar ele para o lado, ele pode não te obedecer. Então, esse exercício da flexão lateral, ele vai ter várias importâncias ao longo da vida do cavalo, do trabalho, do movimento dele, de todos os exercícios, né? E ele se faz primordial para o cavalo não lutar contra a rédea, né? Para depois, se eu quiser que na hora que eu pegue a rédea na mão, seja para parar, ele obedeça fácil, ele tem que aprender a ceder a pressão da rédea. E é melhor que ele aprenda isso no movimento lateral do que ele indo para frente. Se ele estiver caminhando para frente, a gente não consegue vencer um cavalo na força, né? Então por isso que a gente tem que ter um movimento lateral do pescoço muito bem desenvolvido, né, muito bem flexionado, para a gente ter um animal que respeite as rédeas e que depois consiga fazer a flexão da nuca também, né, que é colocar o pescoço para baixo na hora que for parar ou na hora que estiver caminhando com peso nas costas. O exercício basicamente é esse aqui, ó. Eu vou pegar na rédea, ó, e vou só fazer algumas chamadinhas bem leves, ó. Ó, ó, você vê que ela foi para trás, não é isso que eu quero, eu mantenho aqui minha mão, isso, ó, até que ela ceda a cabeça naquela direção, tá? Eu vou me afastar um pouco mais, para mim conseguir pegar, só que esse cara aqui só tá aqui me estrovando. Vai pra lá, vagabundo. Então, ó, eu quero só a flexão de pescoço dela, mas quero que ela fique paradinha, não quero que ela se mexa, tá? Então, ó, eu começo de forma bem gradual, bem leve, ó, você vê que ela tá mexendo um pouco lá atrás, não é o que eu quero, ó. Ela fez menção de trazer um pouco a cabeça, eu já solto para que ela vá associando com aquilo que eu quero. Se eu ficar mantendo e ela começar a andar, a se movimentar, eu vou ter mais trabalho depois para fazer ela entender. Ó, ó, vamos lá de novo. Ó, eu quero só a flexão do pescoço, tá? Não quero
Não quero que ela ande. Ó, eu estou fazendo pressão mínima aqui, basicamente é o peso aqui da minha mão, não estou usando força. Ó, ela deu uma mexidinha, aí, ó. Né, então, no momento que ela entrega um pouco a cabeça, eu alivio para ela, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Ela está se mexendo bastante porque está incomodada com as moscas também. Ó, então só vou pedindo. Ó, ela vai começar a andar e eu me mantenho aqui, ó. Ela tem que descobrir que não é andando onde está o alívio, né? Nossa, a gente vê que pro outro lado foi mais fácil dela entregar a flexão. Tá? E eu estou mantendo bem leve aqui a pressão ainda, tá? Eu posso ir aumentando gradativamente um pouco. Ó, aumentei um pouquinho, ela cedeu um pouco, eu aliviei, tá? Vou trazer ela de novo aqui. Então, vou pedir mais uma vez, ó, para esse lado. Ó, entregou, tá? Tá entregando? Tá, mas tá entregando pouco. Ela pode encostar a cabeça lá na barriga ainda, tá? O que eu tenho que fazer é, ó, fazer ela conhecer esse caminho, é o caminho pro alívio, digamos assim, né? Então, eu chego, eu coloco a pressão, ela tem que rapidamente saber aonde é o caminho para ela sair daquela pressão, para ela obter o alívio, né? Quem que vai dar o alívio para ela vai ser eu quando eu soltar a rédea, né? Então, quando eu pego aqui na rédea, ela tem que saber o caminho pro alívio, que é o movimento da cabeça, né? Não é o movimento dos pés, não é nenhum outro movimento que ela faça, é o movimento lateral do pescoço, onde ela vai, ó, encontrar o alívio dessa pressão. Então, tem que começar a trazer essa associação para a mente dela. Ó, tô chamando, ó. Ela entrega muito pouco, ela pode ter o pescoço duro, pode estar mal flexionada, no caso, né, não ter um alongamento. Ou assim como ela pode não entender o que eu quero. Ó, ela procurou nos pés. Agora eu só mantenho minha mão aqui, ó. Não coloco mais pressão. Mas mantenho aqui a pressão constante. Ó. O que que acontece? Ó, ela começa a apoiar contra a pressão. Ó. Então aqui já chegou. Ó, o fato de eu manter aqui já não vai mais dar resultado porque ela apoiou contra a minha pressão, né? Como não é uma ferramenta que machuca, ela pode fazer isso, né? Então o que que eu vou fazer é colocar um pouco mais de pressão. Ó. Aí, ó. Entende? Tive que colocar um pouco mais de pressão. Mas aí não tem problema se colocar mais pressão, mas você tem que fazer isso de forma gradual para que depois ela entenda que se, quando você pede pouco, se ela não fizer, você vai pedir mais, né? Então, para ela ficar sensível, você tem que fazer isso de forma gradual sempre. Ó, agora estou pedindo aqui pro outro lado, ó, ela entrega bem mais fácil, ó. Essa foi uma flexão bem mais favorável, tá? Ó, Chico, você só tá estrovando aqui, cara. Vai pra lá, vai. Venha. Então, o que você vai fazer sempre que você pegar um cavalo que você não conhece, ou até o teu mesmo próprio cavalo que você conhece, é bom que você sempre faça esse exercício antes de montar, antes de sair para qualquer trabalho. Verificar se o pescoço dele está bem flexionado, está leve na tua mão. Se não tiver, você vai trabalhar até que esteja, tá? Então, ó ela não está entendendo ainda o que eu quero aqui, ó.
Aí, agora ela flexionou, tá? Deixa eu vir fazer de novo. Eu quero que ela acerte já logo de primeira, né? Que ela encontre esse caminho aqui, ó, né? Não era bem o movimento que eu queria dela, mas melhor do que o outro e pelo menos representa uma ação que ela teve com a cabeça e não com os pés. Então por isso que eu dei o alívio. Ó, aí, ó. Então esse lado dela é bem mais flexionado, ela entrega bem mais do que desse outro. Talvez porque eu deixo daquele lado de lá, será? Vamos fazer o teste. Né? Então agora eu mudei de lado, vou pedir para o lado contrário ao meu. Ó. Mas não, ó, a gente vê que de fato o pescoço dela é mais duro para esse lado. Ó. Né? Ó, eu tenho que colocar mais pressão, ela tem mais resistência, ó, até que ela entregou. Tá? Então, assim, é bom que você, se é um cavalo que você mexe constante, você começar a fazer isso todos os dias, logo em 3, 4 dias ele vai estar já te entregando esse pescoço, mas você tem que continuar esse trabalho, né? Até isso ficar bem marcado na cabeça do cavalo, pode demorar bastante tempo, 6 meses, um ano, mais, né? Depende da frequência que você faz isso, né? Mas você pode fazer esse trabalho toda vez que tu for usar o cavalo, né? Você tirar dele essas flexões aqui antes de sair, antes de ir para o teu passeio, para a tua cavalgada, para o teu trabalho, né? É uma forma de você verificar se o animal tá entendendo, né, os comandos aqui. Ó, você vê que ela não entendeu. Meti um pouquinho de pressão justamente porque ela não entendeu, para ela não ver como um alívio o fato de eu ter parado ali. Ó, melhorou um pouco, tá? Eu tenho que continuar aqui, ó, insistindo agora. Eu vou começar a diminuir o intervalo entre uma chamada e a outra, né? Ó, então eu pedi, ó, já vou pedir de novo, ó, para ela entender bem assim que ela tá num treinamento aqui, né? Ela já é uma égua que já tem aí uns 3 anos, então ela já começa a entrar nessa disciplina. É uma coisa chata, mas é que nem a gente mandar a criança para a escola, né? É necessário. Então, ó, pedi aqui, ó, já entregou, já começou a achar o caminho. Agora beleza, ó. Vou dar um alívio para ela, um pouco maior, né? Fazer um pouquinho de carinho aqui nela. Vou pedir de novo, ó. Com o freio, isso vai ser muito mais fácil, porque o freio, né, ele pega muito mais na sensibilidade, então o animal tende a ceder muito mais fácil, né? Aqui ela cede não por conta da ferramenta que está machucando, não, porque a gente está enchendo o saco, porque a gente meio que vence ela na paciência aqui. A gente, né, vocês viram que no início quando eu comecei a fazer isso aqui, ela não estava querendo colaborar, né? Então, pela minha insistência, né? Ela começa a pensar, ai meu Deus, que cara chato, preciso fazer logo o que ele quer, senão ele não vai me deixar em paz. Então assim, agora que ela já fez alguns movimentos laterais, eu começo a pedir a flexão de nuca, ó. Beleza, ó, ela baixou um pouco a cabeça, eu não sei se a câmera está pegando, ó. Então, isso junto com o recuo, ó, ó. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver quando ela dá sinal que ela abaixa a cabeça ou que ela flexiona a nuca, e tenho que aliviar. Isso, de início, é mais interessante que o recuo, tá? É, não, se o animal começar a recuar, mas de cabeça erguida, não é o que eu quero. Eu quero a cabeça abaixada. Depois que eu vou me preocupar com o recuo, tá? O recuo agora, nesse momento, é uma consequência, mas o mais importante é ela abaixar a cabeça. Se ela, por acaso, quiser recuar sem abaixar a cabeça, não é o que eu estou buscando. Ó. Então aqui ela baixou a cabeça, é o que eu quero, tá? Então assim, do início desse trabalho até agora, né, ela já começou a ceder mais, ela viu que está num processo aqui de aprendizado, né, de repetição, de treino, não é novidade para ela também. Então ela já parou um pouco aquilo de, vou fazer o que eu quero, beleza, tenho que colaborar aqui, né? Porque ela começa a entender
no que ela está inserida, ó. Então, ó, flexionou bem aqui, ó, para o lado direito. Ah, esse é o checklist que você vai fazer, né? Com a mão sempre leve, tá? Ó, flexionou o lado esquerdo, podia ter flexionado mais, mas está flexionando, tá? E vamos ver se baixa a cabeça. Ó, baixou a cabeça. Então, assim, o ideal é que você tire esses movimentos do cavalo sempre antes de partir para qualquer trabalho, qualquer atividade. E que você faça isso de mão leve. Se você percebe que você não está conseguindo fazer isso de mão leve, você está tendo que pesar muito a mão, continua fazendo na sutileza, de forma gradativa, cedendo a poucos movimentos, dando alívio para o cavalo já com poucos esforço da parte dele, e assim você também vai aumentando o alívio, vai aumentando a intensidade e a amplitude do movimento que ele está fazendo, tá? Então eu vou pedir mais uma vez aqui, ó. Ó, quero lateral. Aí, ó, é isso aí que eu quero, ó. Aqui também, ó. Ó, isso aí, ó. Entende? Então esse é o checklist que você pode fazer, que vai tornar o teu passeio, a tua cavalgada, tua atividade muito mais segura para você, para o cavalo, né? E essa atividade de flexionamento é uma atividade que, assim, deveria ser feita o máximo de vezes possível em diferentes contextos, né? Você está passeando com o teu cavalo, parou, desmontou um pouco, vem no chão, está aqui descansando, parou para tomar uma água, pega, dá uma flexionada no cavalo. Se você não está conseguindo é, chamar ele na rédea, ó, se você não está conseguindo chamar ele na rédea direto, ele não está se dando na rédea, você pode começar pelo cabresto logo aqui, ó, né? Ó, fazendo com a mão esse trabalho, né? Assim como você pode fazer até sem mesmo sem a ferramenta. Quando o cavalo é manso, você pode ir a campo mesmo. Vai lá no campo, fica lá no meio dos animais. Quando ele deixa você ir passando a mão, você começa a flexionar, ó. Só, só usando as mãos. Você nem precisa necessariamente da ferramenta, ó. Isso aqui é basicamente um alongamento, tá? Para exercícios mais complexos, a partir disso, quando você não está fazendo só um checklist para passeio, você está, ou você pode fazer de uma forma mais completa também, é você pedir os deslocamentos de garupa e da parte e de paleta, tá? Então, o deslocamento de garupa, ele é basicamente o seguinte, ó. Ó, ó, isso aqui, ó. É, ó. Ó. O importante é que ela fique com as mãos paradas, tá? No lugar e mexa só os pés de trás. Isso aqui também é muito bom para refinar o movimento do cavalo em diferentes contextos, tá? Então aqui, ó. Ó, você viu? Ela ficou com a mão parada, né? É mais ou menos o que eu quero. Aí, ó. Girar então sobre os membros. Ainda está mexendo um pouco, é uma égua nova, né? Isso aqui ainda está em refinamento, né? E depois o movimento da paleta, que daí é ao contrário, ela mantendo os membros posteriores travados, né? Fixos no lugar e fazendo o giro sobre eles, né? Então, para isso, eu faço o deslocamento só da parte da frente, ó. Ó, isso aqui ele é um pouco mais complicado para o cavalo aprender do que a parte de trás, né? O giro sobre os membros posteriores, ele é um pouco mais trabalhoso. Aí, ó, mas é isso, ó. Então, no início, se ela der um passinho, para mim tá bom, né? Quer ver, ó? Ó, eu pedi mais de uma vez porque ela deu um passo para trás lá nos membros posteriores e não é o que eu quero. Ó, então, vamos de novo.
Aí, ó. Aí. Então, assim, ela não sabe fazer isso ainda, né? Eu pude perceber que ela não sabe fazer isso ainda. Então, eu tenho que dar alívio no menor sinal dela estar fazendo o que eu quero. Aí, ó. Isso aqui também vai ser muito útil na hora de encilhar o cavalo. Você tem que movimentar o cavalo, você pedir para ele chegar um pouquinho para o lado, né? Então você só vai, por exemplo, quero que ele movimente a garupa, que ele saia um pouco de lado para mim passar, para mim encilhar, para alguém montar, né? Você vai vir aqui próximo da garupa, ó, e só vai pedir o movimento naquela região, né? Bem, tanto na garupa quanto na frente, né? Ó, não é isso que eu quero. Aí, é isso, ó. Entende? Então primeiro ela foi para trás, não é o que eu queria que ela fosse, que ela andasse para trás, eu queria que ela girasse para o lado, né? Então eu mantive pedindo a mesma coisa até que ela deu um passinho para o lado, né? Então é dessa forma que a gente vai ensinando, tá? E depois você pode repetir esses exercícios de cima do cavalo também, tá? Então as flexões laterais você vai pedir de cima também, tá? E pode ter bastante diferença na reação do cavalo de você pedir isso de baixo ou de cima. Ó, você vê que ela não me entregou a cabeça lateralmente, ela colocou para baixo, tá? Então eu vou continuar pedindo, ó. Isso aí, ó. Beleza, ó. Perfeito, leve, tá? Então, ó. Vou pedir pro outro lado, ó. Não tô nem colocando pressão, basicamente só tô pegando na rédea. Agora comecei a dar uma ó, entregou um pouquinho. Não fez uma flexão tão boa quanto ela fez pro lado direito, tá? Então eu vou pedir mais uma vez, ó. Oh. Ó, andou para trás, não é o que eu quero, eu vou manter a pressão. Aí, entregou a flexão. Oh. Vamos lá mais uma vez. Aí, ó, entregou a flexão agora sem andar para trás, tá? Então agora desse lado eu dou um tempo, né? Volto a pedir aqui, ó. Ó, opa. Ó, não é isso que eu quero, não é isso mesmo, tá? Ergueu a cabeça, foi para outra direção, aí, ó. Então eu mantenho, né? Não preciso começar a lutar contra o animal, só tenho que ter a paciência, né? Dele se convencer que eu tô no comando aqui, que eu tô pedindo alguma coisa, né? Que é melhor para ela cooperar do que ela ficar lutando contra isso, né? Aí, ó. De novo aqui pro outro lado. Pouquinho mais, vamos. Pouquinho mais. Vamos. Aí, boa. Tá? Então é isso. Agora eu só vou pedir para ela baixar a cabeça, né? Agora pegando nas duas rédeas. Ao mesmo tempo. Vamos ver se ela vai encontrar o alívio lá embaixo, se ela vai procurar em cima, o que ela vai fazer. Ó, procurou em cima, eu vou manter. Mantenha a pressão. Aí, ó. Encontrou lá embaixo, eu alivio. Certo? Pedir mais uma vez aqui agora, um recuozinho. Aí, baixou a cabeça, beleza. Vamos ver se ela vai dar um recuozinho agora. Ó, coloco o meu peso mais para trás. Ó, ela recuou, mas de cabeça erguida. Baixou, eu solto. Então esse é um dos trabalhos aí que você pode fazer constantemente com o teu cavalo para estar melhorando vários aspectos dele, principalmente o engajamento do membro posterior quando ele está caminhando, quando ele está trabalhando com peso em cima, né? Então para o cavalo não é natural carregar um peso nas costas. Então quando ele está fazendo isso, quando a gente está montado a cavalo, a gente tem que colocar ele numa postura mais adequada
para a coluna dele, né? Que nem a gente vai fazer uma caminhada com uma mochila muito pesada nas costas. Eu não posso ir assim, com o pescoço esticado para cima. Eu tenho que ir mais encolhido, tenho que estar colocando mais, usando mais o meu abdômen, né? E quando a gente consegue engajar melhor o membro posterior, que é fazer a passada do cavalo entrar mais abaixo aqui da barriga dele, que é o centro de gravidade, a gente vai ter mais impulso ali e mais o uso abdominal do animal nesse movimento de ir para frente, né? Nesse movimento aqui da perna como um todo. Para isso, ajuda muito a gente fazer o cavalo trabalhar com a cabeça mais lá embaixo, né? Então ele vai arquear mais a coluna dele, né? Vai diminuir os riscos de lesões na coluna e ele vai ter mais força, mais tração para compensar esse peso que ele está carregando, né? Então ele vai estar usando mais o abdômen, né? Vai estar protegendo a coluna dele, né? Então a gente sabe que o que mais sustenta nós em pé, né? E a musculatura que talvez mais tem relação direta com a nossa saúde como um todo é o nosso abdômen mesmo, né? E para o cavalo também. Então a gente colocar ele numa postura na qual ele trabalhe de acordo com a atividade que está sendo exercida é extremamente necessário, né? E no caso aqui que é cavalgadas, é muito áreas de altitude, né? Isso é importantíssimo que a gente faça, né? Pela qualidade de vida dos animais também.